2020 foi um ano em que nos deparamos com uma das pandemias mais severas da história mundial. Mas, apesar do nosso recolhimento, um fenômeno não foi evitado: o aumento da temperatura do planeta. Um estudo do Serviço Copérnicos, programa da União Europeia que monitora a Terra, concluiu que 2020 foi o ano mais quente da história. A temperatura se igualou à de 2016 e o termômetro registrou aumento de 1,25 em relação à era pré-industrial no século 17. E por isso, é mais que urgente a adoção de medidas para mitigar esses efeitos. E não adianta apenas esforços de cientistas e pensar que as mudanças climáticas estão distantes de nós. Isso tem muito a ver com todos: sociedade, governos e instituições. E no Preservar é Lei de hoje, o assunto é aquecimento global. As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o professor Paulo Artacho, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e co-coordenador do programa FAPESP de pesquisa sobre mudanças climáticas, e com a advogada especializada em direito ambiental, Renata Franco. Muito obrigada pela participação dos dois. Os cientistas são unânimes em dizer que o aquecimento global é uma realidade e certamente o maior desafio ambiental. E nossas atitudes, as minhas e as suas, têm reflexo direto na elevação da temperatura e nas consequências que ela provoca no planeta. Bom, professor Paulo, eu converso com o senhor. Existe já uma consciência global sobre o que é o aquecimento global, ou ainda tem gente que está dormindo no ponto? O que o senhor acha? Não, hoje já não tem mais gente que está dormindo no ponto, e as únicas questões sobre a questão das mudanças climáticas globais são os interesses econômicos de alguns grupos em particular, por exemplo, a indústria do petróleo ou a indústria do desmatamento na Amazônia, que na verdade escapam das leis internacionais, porque hoje nós já temos uma legislação, inclusive no Brasil, bastante robusta para combater as mudanças climáticas globais. E isso também vale para os países desenvolvidos, onde, evidentemente, a maior parte dos países já estão com leis para reduzir as suas emissões num futuro muito próximo.
Em 2020, enfrentamos ondas de calor que fizeram com que o ano ficasse marcado como o mais quente da história. E olha que o esperado era justamente o contrário, já que a pandemia do novo coronavírus gerou lockdown em diversos países e os estudos mostraram que caiu a emissão de CO2 no ano passado. Além disso, ainda era o ano do La Niña, fenômeno que diminuiu as temperaturas. Ou seja, cenário ideal para ser tudo diferente. Mas, doutora Renata, não foi bem isso que a gente viu então, né? Onde que está a raiz do problema do aquecimento global? Carla, na verdade, muitas vezes, né, essa percepção de uma diminuição da emissão de gás de efeito estufa, ela não é tão imediata no clima. Então, a princípio, a gente teve sim uma redução das emissões no ano passado, mas os efeitos dessa redução, muito provavelmente, a gente ainda não tenha sentido. O mundo como um todo, né, ele vinha sofrendo e vem sofrendo um processo de autoindustrialização. Algumas reduções de fato aconteceram, a gente teve uma percepção de uma melhora de condições da natureza no passado, com animais voltando a habitats que antigamente já não frequentavam mais, mas talvez essa percepção ainda demore um pouco para acontecer. Bom, e apesar dos inúmeros estudos que indicam que nos últimos anos o aquecimento global é uma realidade, ainda há quem acredite que tudo isso é conversa fiada. Está posto o desafio de mudar essa concepção e tem muita gente bacana na internet publicando conteúdo esclarecedores e desmistificando conceitos. É o caso das meninas do Eu Nunca Vi um Cientista. Os incêndios de proporções sem precedentes na Austrália, que estão acontecendo já desde setembro, são resultado das mudanças climáticas. E eles foram previstos por cientistas há 13 anos. Os koalas foram declarados virtualmente extintos graças a esses incêndios e mais de 500 milhão de animais morreram até agora. Tudo começou lá em 2018, quando eu, a Laura e os outros integrantes da nossa equipe, nós fomos selecionados para participar de um concurso de comunicação científica. E foi nesse momento que recebemos o treinamento em comunicação, também foi o momento que nasceu o nosso sonho. E se a gente usasse todo esse conhecimento para realmente falar sobre ciência com as pessoas? A ideia partiu da Laura e foi assim que nasceu o Nunca Vi um Cientista. Mesmo assim, nesse cenário, as mudanças propostas para reduzir as nossas emissões de carbono não afetam apenas o aquecimento global. Elas resolvem uma série de outros impactos que também não podem, ou pelo menos não deveriam, ser negados, né? Por exemplo, o uso de energia renovável. A gente recebe muitas mensagens de pessoas que se inspiraram na gente para escolher a carreira científica. E isso é incrível, porque ajudar a alimentar essa comunidade de pesquisadores é o que vai manter essa engrenagem da pesquisa no país ligada, sempre rodando. Porque a gente sempre deve lembrar, a ciência não é gasto, a ciência é investimento. Agora, doutor Paulo, o senhor bem falou que já existe sim essa consciência global sobre essa problemática, mas existe ainda uma necessidade de melhorar essa comunicação com a sociedade? Qual que o senhor acredita que hoje seja o maior desafio para a gente encontrar saídas para combater o aquecimento global? Veja, de longe o maior desafio é na implementação de políticas públicas pelos países, isso inclui governos federais, estaduais, municipais, e medidas concretas de redução de emissões. E nós temos soluções para a questão do aquecimento global em todos os níveis. Por exemplo, ao nível local ou municipal, já existem ônibus elétricos, por exemplo, com fatores de emissão de poluentes e gás de efeito estufa cerca de 10 a 50 vezes menor do que os nossos atuais ônibus. Mas eles não são, você não vê esses ônibus nas ruas, né? Eles são economicamente viáveis e basta a gente ter políticas públicas para implementar isso. No caso de energia alternativa, como o filme das meninas mostrou, hoje nós temos energia solar e eólica que é muito competitiva em preço, em disponibilidade e em implementação com a queima de combustíveis fósseis. Então, nós temos saída sim, mas nós precisamos de políticas públicas, de governança adequada para implementar as medidas que são absolutamente necessárias e urgentes.
Isso, doutora Renata, o doutor Paulo falou sobre a necessidade de implementação de políticas públicas que vem aí dos gestores, ou seja, dos governantes. Como é que esses governantes, eles elaboram, claro, conforme a realidade de cada país, essas políticas públicas, enfim, como também desenvolvem até mecanismos legais para a implementação dessas medidas? Na verdade, acho que muitos, né, desses mecanismos legais, eles já existem. Você, na verdade, talvez, como governante, como um gestor, né, de um município ou estado, de repente você criar incentivos. Então, até incentivos fiscais para adoção de determinadas questões que vão beneficiar o clima, né? Então, redução, às vezes, de impostos, que eu acho que é primordial, porque muitas vezes alguns investimentos que vão reduzir emissões de gás de efeito estufa, eles não são viáveis em pequena escala por conta do imposto que está ali atrelado. Então, na verdade, é uma cadeia de medidas, né, a serem adotadas e implementadas, que é essencial. E acho que, como, né, foi bem dito já, não é uma ação só de governo, né? É uma ação de governo, é uma ação da iniciativa privada, mas é uma iniciativa também nossa dos particulares. A doutora Renata falou sobre essas medidas práticas de nós, né, da população, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais, porque ainda assim, apesar de todo mundo estar consciente, ainda existe mais o que eu posso fazer, né? O que eu faço de prático para ajudar nisso? A minha opinião é de que o problema já se tornou tão grave, o problema já se tornou tão sério a nível local, a nível regional e a nível global, que, infelizmente, iniciativas individuais podem ajudar muito pouco. Dou um exemplo óbvio, né? Por exemplo, no caso da Amazônia, você pode comprar um lote de terra de, sei lá, 10 hectares, preservar esse lote de terra. Mas se outros milhares de fazendeiros continuarem a desmatar a Amazônia na maneira como estão desmatando agora, olha, o seu esforço é nobre, é muito bom, mas, na verdade, vai ter muito pouco resultado prático. Você pode, na cidade de São Paulo, resolver ir trabalhar de bicicleta, mas se os outros 7,7 milhões de automóveis que nós temos na nossa cidade saírem pelas ruas, o seu esforço é muito nobre, mas ele ajuda muito pouco. O que nós precisamos é de ações governamentais claras, fortes, do cumprimento da lei, que eu concordo com a doutora Renata, essas leis já existem, só que elas precisam ser cumpridas. Por exemplo, na questão do desmatamento da Amazônia, existe todo um arcabouço de legislação que não está sendo cumprido pelo governo. Então, isso é um problema sério, porque a lei, obviamente, em qualquer país decente, deve ser cumprida, e 95% do desmatamento da Amazônia se dá por, basicamente, atividades ilegais. Invasões de terras públicas, invasões de terras indígenas, e a lei realmente não é aplicada aonde deveria. Exatamente, doutora Renata. A gente viu que no ano passado também houve uma questão muito relacionada às queimadas, né? O doutor está falando sobre cumprimento de lei. O que falta? Falta fiscalização? Como é que a gente cumpre essas normas? Eu não nem diria que talvez falte fiscalização, né? Talvez em alguns pontos mais extremos a fiscalização acaba sendo mais difícil, né? Como a Amazônia, né? Cerrado, então locais mais distantes. No entanto, nos grandes centros, que também contribuem bastante, questão de queimada, ou lugares de maior estrutura, essa fiscalização ela existe. O que talvez falte é você, de fato, penalizar, né? Dentro da legislação, dentro do processo ambiental, por assim dizer, o processo brasileiro, na verdade, ele é muito moroso, né? Então, até você ter a instauração de um auto de infração, até você ter a finalização disso, seja de uma ação civil pública, às vezes demora anos. E eu não tenho uma condenação, às vezes, efetiva. Eu não tenho uma remediação de fato. Você, às vezes, remediar um dano que aconteceu há 10, 20 anos atrás, qual que é a efetividade disso, né? E esse período todo em que eu tive esse dano que foi evidenciado. Então, talvez de fato, a gente trazer os processos de forma mais rápida, combater, né, a questão. Porque se a gente judicializar o problema ambiental, a gente vai ter, de fato, uma demora como resposta para a sociedade. Então, uma fiscalização mais imediata, uma cobrança mais imediata e mais efetiva para que a gente
não tem um prejuízo aí ambiental a médio e longo prazo. Sobre a judicialização a gente vai falar já, doutora Renata, porque agora o Preservar a Lei faz uma pequena pausa e a gente volta já. O Preservar a Lei está de volta. A segunda metade do século XX, principalmente a partir da década de 70, foi marcada por uma série de iniciativas para a preservação do meio ambiente, fundamental para combater o aquecimento global. Protocolos e acordos internacionais convocaram os países a cumprir medidas práticas e a apresentar resultados. Agora a gente vai ver aqui na tela algum desses marcos importantes. Em 1972, foi realizada na Suécia a primeira Conferência Ambiental do Mundo, a Conferência de Estocolmo. O pé inicial que discutiu a redução de uso de materiais tóxicos e financiamento para promover ações. Um dos maiores alertas veio da Eco 92, realizada aqui no Brasil. A Conferência das Nações Unidas, também conhecida como Rio 92, concluiu: se os países continuassem a utilizar os recursos do planeta de maneira predatória, iríamos perder os recursos naturais neste século. Já o Protocolo de Kyoto foi assinado em 1997 no Japão. O principal compromisso? A redução das emissões de gases de efeito estufa. 175 nações se comprometeram a reduzir suas emissões. E mais recentemente, é o que vamos conversar agora com os nossos convidados, é o Acordo de Paris, assinado em 2015. O Acordo de Paris é o principal instrumento que o mundo tem hoje para combater o aumento da temperatura por causa do aquecimento global. 196 países se uniram para impedir, nos próximos anos, o aumento de pelo menos 2 graus na temperatura global em relação à era pré-industrial. Bom, professor, eu volto com o senhor, doutor Paulo. Já se passaram em algum tempo da assinatura desse acordo e surgiram aí durante esse ano, inclusive, algumas discussões em relação ao Acordo de Paris, alguns países falando que iam deixar esse acordo. De fato, se efetivou, os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris, mais recentemente essa saída foi revertida com a eleição do novo presidente Joe Biden. A gente pode ser otimista e dizer que é possível cumprir o Acordo de Paris até 2030? Em primeiro lugar, é importante salientar que o Acordo de Paris ele regula metas voluntárias dos países. Então, o Brasil, por exemplo, se comprometeu a, primeiro, reduzir ou zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2025, reduzir em 35% as suas emissões de gases de efeito estufa e aumentar significativamente a participação de energias renováveis na nossa geração de eletricidade. Bem, essas metas são metas voluntárias e não são metas, digamos assim, obrigatórias. Apesar de o Acordo de Paris ter sido referendado pelo Congresso brasileiro, são metas voluntárias, que se os países não cumprirem, absolutamente nada pode acontecer com eles. E outro aspecto importante do Acordo de Paris é que se todos os países cumprirem 100% as suas metas, a temperatura do nosso planeta, em média, ainda vai subir 3,3 graus centígrados, o que é muito. Isso é um aumento de temperatura global. Em algumas regiões, como o Nordeste brasileiro e o Centro-Oeste brasileiro, o aumento médio da temperatura será da ordem de 4 graus a 4,5 graus. Veja, isto no caso de todos os países cumprirem as suas metas. Como é previsível, o Brasil não vai cumprir as suas metas, bem como outros países desenvolvidos, como os Estados Unidos, como a Alemanha, por exemplo. Então, a humanidade está efetivamente numa encruzilhada e nós estamos indo numa trajetória de um aumento brutal da temperatura de 3,3 graus Celsius em média no planeta, e em algumas regiões brasileiras esse aumento vai ser da ordem de 4 graus a 4,5 graus. Doutora Renata, justamente, são medidas voluntárias, mas que
O Brasil faz parte deste acordo, né? O Brasil ele é signatário não só deste acordo, mas foi dos acordos anteriores que a gente citou. Eu gostaria que a senhora falasse sobre a importância desses tratados, não só o Acordo de Paris, mas os que o Brasil já foi signatário, o Protocolo de Quioto, a ECO 92, que foi aqui no Brasil. Eu gostaria que a senhora comentasse sobre essa trajetória do país em relação a esses acordos. O Brasil, né, inicialmente, ele foi protagonista na questão do Protocolo de Quioto. A gente teve na ECO 92 a Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. A partir daí a gente tem a Convenção de Partes acontecendo anualmente e em 98 a gente tem o Protocolo de Quioto sendo assinado, onde a gente tinha metas, né, era uma média de redução de 5,2% de gás de efeito estufa para os países que historicamente geraram uma maior emissão de gases de efeito estufa. E essa mudança a gente tem com o Acordo de Paris, onde eu não tenho mais uma responsabilidade diferenciada pelo passado de industrialização dos países, mas é realmente um acordo voluntário. Eu não tenho mais uma meta de que cada país vai ter que atingir tanto de redução, né? Os países, eles realmente vão ter que colocar os seus esforços para a redução máxima que conseguirem, para, de fato, a gente conseguir aí uma redução de 2,5%, né, de emissões aí pré-industriais, para que o menor impacto possível aconteça na vida nossa, né, daqui para frente. Então, eu acho que todo mundo tem que ser um pouco protagonista, né? Não é só uma ação governamental. As indústrias, a iniciativa privada, que é aí que a gente tem essa possibilidade maior de mudança, sim, e de implementar melhorias, né? As melhorias existem, a tecnologia está aí disponível, é uma questão de introduzir isso dentro dos processos produtivos. Doutor Paulo, o senhor bem falou que a gente está no Acordo de Paris com metas voluntárias. Esse tipo de acordo, os tratados, a discussão sobre as mudanças climáticas, o aquecimento global, elas vão permanecer para além? Os países vão ter que continuar se unindo para combater esse problema? O problema global, como o aquecimento global, só pode ser resolvido com políticas públicas globais. Agora, no final do ano, na segunda semana de dezembro deste ano, teremos a próxima Conferência das Partes do Acordo Climático e nesta reunião, agora, com a participação forte do novo governo americano, com a participação forte do governo britânico, deverão ser colocados metas obrigatórias de redução. O problema é que nós não temos um sistema de governança global que possa vigiar a implementação de um acordo desse tipo. Então, por exemplo, se o Brasil não cumprir as suas metas do Acordo de Paris, quem pode punir o Brasil ou os Estados Unidos ou a Inglaterra se não cumprirem as suas emissões? Então nós temos um problema muito sério do qual a humanidade ainda não tem instrumentos para lidar com essa questão. E a falta desses instrumentos, obviamente, foi de propósito ao longo das últimas décadas para não forçar os países a tomarem medidas efetivas de redução de emissões. Só que chegamos na época da emergência climática. Então, ou nós implementamos essas medidas já, nesta reunião no final deste ano, ou então nós vamos realmente levar o país para um aquecimento da ordem de 3,5 a 4 graus, o que é altamente indesejável para a economia mundial, para todos os habitantes desse planeta e que pode levar a um colapso do sistema ecológico que mantém a vida no nosso planeta. Isso hoje na ciência é muito clara e nós podemos dizer claramente que o painel intergovernamental de mudanças climáticas alerta para essa questão já faz 30 anos. Só para complementar, né, eu acho que quando da existência do protocolo de Quioto, quando da vigência dele, a Alemanha tentou impor medidas, né, alfandegárias, barreiras alfandegárias para países que não cumpriam com a sua obrigação de redução de gases de efeito estufa. Então, eu sei que uma penalidade global, às vezes ela é difícil, porque até como que eu vou punir um país que não cumpre, mas essa questão de medidas, né, de importação, elas acabam funcionando. E eu não quero parecer utópica, né, mas eu acho que uma mudança de fato que a gente vai ter é quando a população em si passar a privilegiar produtos de empresas mais sustentáveis.
A gente, na época do CFC, a gente teve uma mudança cultural bastante grande, né? Mas por quê? Porque houve uma conscientização, houve um trabalho governamental e houve uma ação das empresas. Então, eu acho que isso agora precisa existir, né? Eu acho que a população também precisa fazer a sua parte. Ou seja, essas mudanças que precisam ser para ontem, até porque existem consequências ambientais que não podem mais ser revertidas. Agora, para outros casos, se forem adotadas medidas concretas, é possível tratar outra realidade. Aqui no Brasil, o programa FAPESP, de pesquisa sobre mudanças climáticas globais, da Universidade de São Paulo, foi criado em 2008. Ele é responsável por avaliar cientificamente riscos e estratégias de mitigação e adaptação das mudanças climáticas no país. Doutor Paulo, eu volto com o senhor, até porque o senhor conhece bem esse programa. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto. Veja, é importante entendermos que a saída para essas questões passa pela ciência, né? Nós precisamos de ciência para, primeiro, descobrir quais são os nossos principais problemas e para que a ciência apontem saídas. Nós vimos isso na pandemia de uma maneira muito clara, com o desenvolvimento em tempo absolutamente recorde de vacinas. Então, a ciência precisa ajudar, por exemplo, o Brasil na adaptação às mudanças climáticas que já estão aqui entre nós. Não são coisa do futuro. Elas estão impactando hoje com o aumento dos eventos climáticos extremos, com o aumento do nível do mar na costa brasileira, que ameaça muitas cidades litorâneas, com alteração no perfil de chuva na maior parte dos estados brasileiros. Isso não são questões para o futuro, são questões para o presente. E são esses tópicos que o programa FAPESP de mudanças climáticas globais estuda. Por exemplo, o Rio São Francisco está secando. Então, o fluxo de água reduziu significativamente e nós precisamos de respostas da ciência para saber como mitigar impactos enormes na economia e na população brasileira como este. Fortalecer a ciência é mesmo fundamental e, ao lado disso, é importante dizer que o país possui uma legislação ambiental que aborda diversos aspectos. A Constituição Federal determina que gestores adotem políticas públicas que visem a proteção ambiental e possibilitem o equilíbrio dos recursos naturais. Mas, mesmo assim, o sinal de alerta do país ainda precisa ser considerado. O brasileiro está mais consciente e preocupado com o aquecimento global. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo IBOP sobre a percepção das questões ambientais. O estudo foi encomendado pelo Instituto Tecnologia e Sociedade em parceria com o Programa de Comunicação de Mudanças Climáticas da Universidade Yale. Para a maioria dos entrevistados, 77%, proteger o meio ambiente é prioridade, mesmo que isso signifique menos crescimento econômico. Quase toda a população brasileira, 92%, sabe que o aquecimento global está acontecendo e que ele é causado principalmente pela ação do homem. O artigo 225 da Constituição Federal de 1988 estabeleceu o dever do poder público e também da coletividade de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. A lei maior do país atribui ao Estado a responsabilidade de adotar programas de ação e de políticas públicas ambientais. Doutora Renata, a senhora citou utopia, né? Falou em utopia. Eu gostaria que a gente já falasse sobre o futuro do Brasil. O que a gente pode esperar das próximas gerações? Eu vi que a senhora é defensora de uma mudança de mentalidade, de olhar mais para o sustentável. É isso que a gente precisa fazer para que as próximas gerações tenham um ambiente melhor? Sim, no meu ponto de vista, esse é o caminho, né? Como bem colocado aí, a Constituição Federal, que é uma norma de 88, ela já tinha como objetivo esse tripé, né? O poder público, a sociedade, o cidadão, né? Então, é óbvio, o poder público, ele é a voz, ele é o mecanismo, mas é dado também a força para a sociedade para que ela também seja protagonista das questões ambientais, né? Então, é uma política conjunta e o governo, né, por isso que a gente, desde o começo, né, tanto eu quanto o doutor Paulo, a gente tem comentado, legislação existe. Na verdade, se a gente fizer cumprir toda a legislação ambiental que já existe e está aí vigente no país, a gente consegue ter efeitos importantes de melhoria de redução de gás de efeito estufa e melhora de condições ambientais no Brasil. E a população, eu entendo também, né, que ela precisa sim fazer a sua parte. Quanto mais a gente também
transfere esse conhecimento e dá o poder para a população com o conhecimento de fazer valer o que a lei está posta, a gente de fato tem o cumprimento da lei. Até porque quando a gente muda, tudo muda ao nosso redor, não é mesmo? Eu gostaria muito de agradecer a participação do Dr. Paulo e da doutora Renata, mas infelizmente o Preservar a Lei fica por aqui. Até a próxima. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até mais.